Nem tudo é uma oportunidade. Às vezes, pura e simplesmente, é um teste. A vida, ela nos apresenta muitas situações e, se estivermos atentos, e isso é uma verdade, podemos entender como oportunidades de evolução, de crescimento, de aprendizagem. Só que às vezes, certas situações se estabelecem, aparecem na nossa frente para nos distrair, para nos desviar do caminho que escolhemos, que entendemos que é o melhor, do nosso objetivo. Então, às vezes, certas coisas acontecem para dificultar, certas pedras aparecem no meio do caminho, não no sentido de que, tá, como é que eu transformo isso numa oportunidade para ser algo melhor, ou enfim, ok, né? Mas, na verdade, como é que eu transformo essa pedra pura e simplesmente numa pedra que é possível lidar, que é possível ultrapassar, que é possível negociar sem me distanciar, sem desfocar, sem desistir daquilo que eu realmente quero. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu acabei de sair de uma mentoria e uma das temáticas era justamente essa. Esse meu cliente, ele tem um determinado propósito em relação à sua mudança de hábitos pessoais e profissionais frente a um determinado padrão comportamental que tem. Então, ele quer mudar esse hábito que é prejudicial para ele, para a vida dele como um todo. E aí, queira ou não, hora ou outra, ele tem nós estamos com o nosso plano de ação ali, nosso projeto, nossa estratégia. E aí, queira ou não, em algum momento ou outro, eis que aparece uma oportunidade de trabalho que não é bem relacionada ao que ele quer na área profissional, mas que ele acha interessante. Ou então aparece uma festa que é imperdível, uma oportunidade de fazer network, vai. Ou aparece, de repente, um problema, um desafio que precisa mais da nossa atenção e por conta disso não vai dar para fazer aquilo que estava dentro do projeto para melhorar ou ressignificar ou mudar aquele padrão comportamental, por exemplo, em relação ao que eu tô falando do meu cliente. E às vezes, de fato, essa pedra no meio do caminho não é para acrescentar ou para trazer algo diferente, não, é para nos testar. É um teste. Você quer mesmo mudar esse hábito? Você quer mesmo ter um hábito mais saudável, um hábito mais estratégico, por exemplo, né? Um padrão de pensamento e comportamento que seja mais evolutivo? Você está disposta a enfrentar, inclusive, as tentações que aparecem no meio do caminho? Então, às vezes, essas pedras, essas situações, não é para a gente transformar em oportunidade ou não necessariamente são oportunidades. Por isso, simplesmente são tentações, por isso simplesmente são distrações, são testes, no sentido de, olha, quase que eu caio nisso aqui, quase que eu perco o foco e me mergulho nessa outra situação aqui, sendo que essa outra situação não tem nada a ver com o meu propósito, com essa minha intenção de mudar o comportamento e etc, etc, que é o exemplo do meu cliente. Então, deixo aqui esta reflexão, com que frequência nós nos distraímos com as pedras no meio do caminho, entendendo que às vezes essas pedras são preciosas, basta lapidarmos. Ok, às vezes sim, mas às vezes por simplesmente são pedras que só estão atrapalhando, ou são pedras que não são diamantes, ou não tem ouro ali, é por simplesmente dourada, ou por simplesmente brilhante. E não autenticamente falando de valor, sendo que o que de fato tem valor é aquilo que você se propôs a fazer, que você sabe que vai fazer bem para você, que pode ser difícil, sim, mas que com constância, com repetição, vai se tornando um novo hábito, né? Então, presta atenção, com que frequência pedras no meio do caminho te distraem, te desfocam e te testam para ver se realmente você quer aquilo que você pensa ou fala que quer. Até o próximo vídeo.